Botafogo que ontem deu um sustinho. Nós tivemos presente ontem no jogo, eu e o Lucas Pessim, fomos ontem fazer a cobertura pelo Sport Mix TV. Vocês podem curtir aí nas nossas redes sociais. Já subiu alguns conteúdos, está subindo mais agora aí a respeito desse confronto, né? Botafogo que começou fazendo 1-0 no finalzinho do primeiro tempo com o Ryan Cruz, que foi até uma surpresa na escalação, né? Quando eu vi a escalação, né? Tava ali se era o Jefinho, não era? Acabou entrando o Ryan Cruz fazendo até o Renato Paiva falou isso na coletiva, né? Que contra o Inter ele jogou com um de frente e dessa vez foram com dois frontais, né? Ele falou que jogou com dois jogadores. E aí depois o Botafogo faz 2-0 no início do segundo tempo. É surpreendido, o Estudiantes faz um 2-2. Aí eu falei, acho que vai dar ruim. Pô, certo? Eu fiquei chateado com aquele segundo gol ali. Você ficou chateado? Fiquei. Dei um soco na bancada. Você deu um soco? Dei. Você falou com o Lucas. Lucas, me ajuda, estou chateado. Não, o Lucas estava editando o vídeo no meu lado, acho que ele nem viu o gol, mas eu falei, porra, não acredito. E o pessoal da... Você atrapalhou ele, então você deu uma pancada nele e ele... O pessoal da... que faz a parte do Botafogo de filmagem, de tudo ali, que faz as estatísticas, né? Faz a análise. A galera da análise do Botafogo tava do nosso lado, colado no lado. A rapaziada ficou chateada. Quando saiu o gol, eles socaram a mesa e gritaram, porra! Você é Botafogo. Mas foi emocionante mesmo. Foi emocionante. E, inclusive, o Renato Paiva, né, mandou um... Que isso? Mandou um dedo, tu viu assim? Ouvinte mandou, mas não pode. Não, eu não mostrei, só fiz assim. Isso. Aí ele foi na coletiva dizendo que ele fez pro auxiliar dele. Estão bem, né, a relação. Mas a gente não xinga, velho. Porra, vem aqui, porra. Encher meu saco agora fazendo um negócio dele você. Porque ele falou que porque os caras ficaram botando pilha pra ele tirar o Arthur. Tira o Arthur. Ele falou, não vou tirar. Aí o Arthur meteu o gol, mano. Ele mandou pros caras pra aquele lugar aí, ó. Porra, eu falei, pô, e um golaço, né, pra você não. Foi a vibe daquela vez do Viseu pro Rodolfo, lembra? Mas também, se ele não mete gol, o Botafogo perde, ele entra no vestiário, ninguém abre a boca pra falar. Ele não ia deixar ninguém falar com ele também, né? Quando dá certo, fica tudo legal, né? Mas diga. O Botafogo que segue aí na terceira posição do grupo, mesmo com a vitória, né? Chegando a 9 pontos e agora depende de uma vitória simples em casa na última rodada com a Universidade do Chile para garantir a classificação para as oitavas de final. Eu não sei se é simples não, hein, Cavoco? É simples? É sim, não sei se é assim. Tem que olhar a tabela porque eu acho que o Botafogo venceu. Tá no roteiro de lei que eu expliquei pra você. O Botafogo ele pode vencer, depende dele. Ele tem que vencer a Universidade do Chile na dia 27. É o último jogo da rodada de grupos. E o Botafogo tem que vencer a Universidade do Chile. E eu acho que até lá o Botafogo vai ter os reforços de volta e pode... basta uma história sempre que o Universidade do Chile tem 10 e o Botafogo tem 9. Então. E aí é só uma vitória simples. uma vitória aí. E aí com os reforços o Botafogo pode muito bem. Tomou 2 gols do Estudiantes, mas estava jogando bem. Aliás, a solução do Renato Paiva foi espetacular, porque o time rendeu com o Mastriani e com o Igor Jesus. Com 2 jogadores centroavantes prendendo os zagueiros. O que ele fez? Ele botou o Ryan Cruz, como você falou, que surpreendeu, e ele fez isso, ele prendeu os zagueiros da equipe do Estudiantes de La Plata, e botando 2 jogadores de ponta, o Arthur solto, né? Você vê que o Arthur correu o campo todo, fez tudo, aliás, desculpa o Arthur, mas aquela dominada pro terceiro gol, ele não queria fazer aquilo. No replay você vê que ele levou, botou entre as pernas do zagueiro do Estudiante, mas ele não quis fazer aquilo. Ele matou, deu certo, foi linda a jogada, ele bateu bem, foi um golaço, mas na matada são melhor do que ele imaginava. E aí saiu o gol do Botafogo, que é bom pro Arthur, ele precisava de um gol desse pra dar uma moral pra ele, que ele não tava jogando muito bem não, ou todo mundo esperava muito dele, porque ele entrou no lugar só do Luiz Henrique, mas agora ele, de repente, ele pega no tranco aí o Arthur. Então vamos ver aí que o Botafogo vai decidir a vaga da Universidade de Chile. É bom dizer que eles vão pegar uma da vaga, que a outra vai ficar com o Estudiantes, né? Que o Estudiantes vai jogar na Argentina com o Carabobo, que tá tomando cacetada de todo mundo. Dificilmente não vai conseguir vencer a partida em casa. Vai garantir a vaga na última rodada e vai ficar aí a Universidade de Chile e Botafogo disputando a segunda vaga. Aí pode ser o primeiro do grupo, aí vai virar saldo de gols para ser o primeiro ou não. Mas o Botafogo ontem com esse gol aí, meio que se salvou aí, né? Para ainda ter chances, né? Porque se tivesse um empate, o negócio ia ficar complicado na última rodada. Nós tivemos, como falamos aqui, eu e o Lucas Pessim ontem no estádio Newton Santos.
Vamos ouvir, a gente fez uma gravação na zona mista com Alex Telles, né, lateral esquerdo do Botafogo aí. Vamos ouvir ele falando a respeito do jogo e já falando do confronto final de semana, que é prioridade, segundo ele. É um jogo por jogo, né? E no final de semana temos Botafogo e Flamengo. Vamos ouvir o lateral esquerdo Alex Telles falando aí. Fala aí, Alex. Alex, lá na comemoração do terceiro gol, você dá uma desabafada, comemora em direção ao campo. O que foi aquele desabafo, aquele momento ali? Para quem que era aquele desabafo? Não, no jogo acontecem muitas coisas, né? Obviamente que entre nós jogadores adversários a gente faz alguma provocação ou outra. Tinha um jogador deles que estava constantemente no primeiro tempo gastando tempo. Uma hora eu fui falar com outro jogador, ele veio falar com desrespeito, enfim. Mas é só um desabafo. Quando eles empataram, ele veio olhar para mim, enfim. Quando a gente ganhou, faz o terceiro gol, obviamente que a gente fica... não querer sair por cima, mas desabafar pela vitória. Então, faz parte do jogo. Sabe qual foi esse jogador, dizer? Sei, mas não sei falar, não. E agora precisa vencer o Universidade de Chile aqui no Newton Santos para avançar para as oitavas de final. Como é que você pensa nesse jogo contra a Universidade de Chile? Precisa vencer agora no fim de semana o Clássico, que é muito importante. E aí sim dar sequência na Libertadores. Então, jogo a jogo, a gente está evoluindo bastante. Acho que é notório isso. Os atletas também estão se sentindo cada vez mais com confiança. Então, é muito importante para a gente dar sequência. Ok, gente? Valeu. Tá aí o Alex Telles aí falando com o Sport Mix TV. O Márcio, ele falou uma coisa importante, né? Nesse momento dos clubes envolvidos em várias competições, e o Renato Pai falou isso também na coletiva ontem. É jogo a jogo, né? Foram perguntar para ele, qual é a preparação para o Mundial? Aí ele falou assim, cara, que Mundial? Ele falou assim, se eu perdesse esse jogo hoje, eu estava fora da Libertadores, né? Era uma decisão. Semana que vem eu tenho o Capital, que é decisão da Copa do Brasil. Eu tenho Campeonato Brasileiro, que são jogos decisivos. Aí ele falou assim, o Mundial eu vou pensar só depois do Ceará, que é meu último jogo do Brasileiro. Aí eu vou poder ver, né? Até porque tem para saber também quais jogadores que vão estar disponíveis, sim, de contusão, como é que vai armar a equipe. Ele pode ter até um esboço, né, do que vai acontecer. Apesar de ser um mês no Mundial, até lá vai acontecer muita coisa para esses times brasileiros aí, no caso Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, né? Tem muitos jogos decisivos. E o Alex Telles também complementou falando isso. É jogo por jogo. Vamos pensar agora no Flamengo, que é o próximo compromisso, né? E ele tá certo, assim, né? Lógico que a gente fica naquela ansiedade, né? Pra Copa do Mundo dos Clubes, tudo falando, né? Porque ontem faltava exatamente um mês, então ficou foi um assunto bastante falado ontem. Mas eu acho normal, assim, o jogador não tem como ele já tá pensando no Mundial. Lógico que, assim, que acaba pensando, né? Alguma coisa, vamos enfrentar tal, mas a preparação é para cada jogo. E agora o importante era eles pensarem na Libertadores, justamente, porque precisava desse resultado positivo ontem. E agora pensar com a Universidade, que vai ser praticamente uma final de novo, né? Então, assim, o Botafogo não tá tranquilo, vai classificar tranquilo. Vai ter um jogo difícil, um adversário difícil mesmo, sendo no Newton Santos. Vai ter agora jogo com o Flamengo. Então, assim, eu entendo totalmente que não tem como o jogador tá pensando lá no Mundial, que falta um mês. É exatamente isso. Cada jogo eles vão pensando por semana. É verdade. Um jogo por vez, porque se ficar pensando 5 jogos na frente, dá mole nos porque outros. Porque no brasileiro tem jogo quarta e domingo. Você vai pensar no Mundial, que é só no começo de junho. Tem um pouco mais da metade do mês aí pra jogar, né? Já. Pô, não tem como pensar. Pode ter uma parte da comissão técnica analisando já os adversários. Agora, o Renato Paiva não tem como, né? E jogadores tendo esse volume de jogos, né? A possibilidade de ter jogadores contundidos aí, ela aumenta, né? De perder o jogador, né? De ter algum problema. Então é isso. Botafogo agora volta sem ser só na outra semana para decidir a sua vaga aí para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. Próximo compromisso do Botafogo é domingo, 6h30. 6h30, jogo no Maracanã, hein? Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E dia importante domingo, é aniversário da sogra do Matheus aí também. É aniversário da porque o Matheus já tem até sogra. Já. Que isso. Já morreu num dinheiro que eu vi. Ele tá na ansiedade, nunca vi isso. Ansiedade pro aniversário da sogra. Claro, tem que agradar logo no começo. Se largar mal, já era. Na largada, se não gostar, já era, viu? É o começo do fim. E aí um conselho, né? Dá uma olhada na sogra pra ver como é que a filha fica, hein? Mas não concordou. Não? Se puxar o pai. Não aí é pior ainda.